Salve, salve, rapaziada. Guilherme aqui na voz, passando para falar que esse podcast não terá uma imagem ao vivo, né? Por conta de problemas técnicos. Não conseguimos gravar com imagens, mas pro pessoal que é do YouTube, que gosta de ter alguma imagem na tela, a gente vai colocar algumas imagens de alguns podcasts antigos com o áudio desse podcast novo. Então, às vezes vai ficar meio sem link aí, o Livre vai estar falando, mas quem vai estar mexendo a boca vai ser eu, e às vezes ao contrário. Então não liga muito pra imagem, ouça mais o conteúdo e tamo junto e falou. Bom episódio aí pra vocês. Aqui com Levi Jambeiro. Levi, se apresenta pra rapaziada aí. Fala rapaziada, espero que todos estejam bem. Mais um episódio aí e vamos nessa. Enquanto dois dos nossos membros estão curtindo o carnaval aí, viajando, a gente tá aqui trazendo um conteúdo aqui pra vocês, porque não pode faltar, né? Pode faltar. E hoje a gente vai falar do Corinthians, né? Carrossel lazarento, que alguns adoram, outros odeiam, mas eu acho que é um time que a gente tem que comentar, porque é o segundo melhor equipe do Campeonato Paulista aí, atrás somente do Palmeiras, que começou meio cambaleando, mas já voltou ao normal, voltou a ser aquele Palmeiras que a gente conhece. Mas antes de tudo, já que esse podcast não tá tendo vídeo, né? A gente começou com os vídeos, mas infelizmente por motivos técnicos hoje a gente não vai conseguir gravar, somente o áudio. Bom, é isso aí, Levisão. Vamos começar aqui, primeiramente. Vamos começar avaliando e já falando de um negócio que importa, a gente sabe que importa muito no Corinthians, que é o desempenho do Corinthians, principalmente nos clássicos. Por enquanto, invicto, né? O Fernando Lázaro tá invicto. Então, uma vitória no Morumbi, diante do São Paulo, que não ganhava desde 2017. Naquele lance do Rodrigo Caio com o jogo, então a gente vai lembrar disso, né? Aquele lance que o Rodrigo Caio quis ser amiguinho do adversário. Coisa que eu não concordo muito, beleza. A honestidade, ela é boa até certo ponto, né? E ali prejudicou o time dele e acabou que ele ficou marcado no São Paulo, né? Mas venceu o São Paulo por 2-1, 2 gols do Watson, e empatou em 2-2 com o Palmeiras na Neoquímica Arena, mas poderia ter vencido. Levi, qual que é o seu panorama aí desses dois clássicos do Carrossel Lazarento aí? Bom, eu acredito que, principalmente o jogo contra o São Paulo, o Corinthians conseguiu executar melhor o seu plano de jogo, assim foi mais feliz no resultado, conseguiu a vitória. E já contra o Palmeiras, o Corinthians, acredito também que foi certamente prejudicado pelas condições do campo, por conta da chuva forte que estava lá em Itaquera, por isso também não conseguiu apresentar melhor a sua estratégia de jogo. Obviamente o Palmeiras também foi prejudicado por isso, porque se chove para os dois lados, não vai chover só para o Corinthians, obviamente. Mas acredito que contra o São Paulo o Corinthians foi mais feliz no seu jogo, apesar de nas estatísticas avançadas da partida, o São Paulo dominou todas, mas eu acredito que o Corinthians foi muito mais eficiente. Contra o Palmeiras, o Corinthians até conseguiu igualar, ou quase igualar em posse de bola, chutes no alvo, por exemplo, mas eu fiquei com a sensação de que ainda assim não foi uma atuação perfeita da equipe do Corinthians. Mas perfeita é difícil, realmente, perfeita é difícil, e ainda mais contra o Palmeiras. Mas eu acredito que nessa altura do campeonato, os torcedores do Corinthians eles já não estão mais se importando 100% só apenas com jogar bem ou fazer uma atuação de frente a frente com o Palmeiras. O que importa para hoje os torcedores do Corinthians, eu acredito, é muito mais a vitória. Se esse jogo fosse 1-0, com um chute ao gol do Corinthians, eu acredito que os torcedores estariam mais felizes, porque, se eu não me engano, 12 jogos sem ganhar do Palmeiras, ou nos últimos 12 jogos só tem uma vitória o Corinthians contra o Palmeiras, então é uma situação complicada nesse clássico. Os torcedores já não aguentam mais não ganhar do rival.
querem a vitória a qualquer custo. Então eu acredito que se o placar fosse 1-0 com apenas um chute ao gol do Corinthians, talvez os torcedores estariam mais felizes. É que situação, né, clássico do contra o Palmeiras, né? O Corinthians e Palmeiras é muito diferente para os dois lados, mas o Palmeiras na era Abel tem se dado muito bem em clássicos, né? Praticamente aí você citou essa sequência de vitória, de resultados positivos para o Palmeiras diante do Corinthians. Tem um histórico nos últimos jogos contra o Santos também, o Palmeiras tem se dado muito bem. Então é um time muito difícil de vencer ele, né? Infelizmente para os torcedores rivais, a situação é o seguinte, claro que tem que buscar a vitória sempre, não se contentar só com o resultado do futebol praticado, né? Tem que ter o resultado do placar, né? Tem que vencer os clássicos, obviamente. O Corinthians fez isso contra o São Paulo da forma que você falou, não jogando da melhor forma possível, né? Mas jogando de um jeito que talvez fosse o possível daquele momento. Era um jogo diferente, porque o São Paulo, no Morumbi, é um adversário que com certeza ia para cima, então o Corinthians adotou uma postura mais defensiva, ainda mais que conseguiu fazer 2 gols ali de forma até que... E assim, para mim a postura foi correta em determinada situação, porque a gente tem que entender, muitas vezes, que o torcedor quer que o time dele jogue muito e seja um futebol vistoso, mas às vezes é preciso jogar feio para vencer os jogos. E jogar de forma defensiva nem sempre é jogar feio. Se você joga de forma defensiva, mas de um jeito que seja efetivo, não fique tomando tanta pressão, que não o goleiro não tenha que fazer milagres e tal. O Corinthians até que conseguiu fazer isso em determinado momento lá no Morumbi. É claro que quando o São Paulo consegue fazer um gol, o São Paulo vai para cima, né, e cria várias chances, mas você não lembra de várias sequências de defesa do Cássio salvando o Corinthians e que seria gol com certeza. Se não fosse o Cássio, o Corinthians talvez não venceria aquele jogo no Morumbi. Era uma pressão do São Paulo, mas era uma pressão que o Corinthians conseguia controlar. Isso eu acho interessante no trabalho do Lázaro, porque parece que ele consegue se adaptar ao adversário, diferente da maioria dos técnicos que a gente tem aqui. É claro, tem a dificuldade, tirando essa exceção do jogo do São Paulo, que é uma dificuldade muito grande, né, Levi? Que você pode falar até que você acompanha mais de perto, que é a dificuldade para vencer fora de casa, né? Por que parece que o Corinthians em casa é uma máquina e fora de casa parece que é um time que desaprendeu a jogar futebol, né? Pois é, a diferença é gritante. O Corinthians em Itaquera parece imbatível e fora de Itaquera é o famoso saiu de Itaquera já era, né? Tá basicamente isso aí. O Corinthians não consegue vencer fora de casa de jeito nenhum, apresenta um futebol muito, muito feio. Esse jogo contra o São Paulo foi uma exceção, a regra que vem sendo a temporada do Corinthians até aqui no Paulistão, mas eu acredito que está cedo ainda, é algo que pode ser consertado pelo Lázaro, principalmente para a sequência do Brasileiro, que vai ter muitos jogos fora de casa e que o Corinthians pode mudar a sua postura, mas para isso a mudança tem que começar a ser notada de agora, coisa que o torcedor claramente ainda não viu nenhuma mudança. A equipe do Corinthians praticamente repete atuações fora de casa semana após semana, atuações fracas, então é algo realmente um pouco complicado. Sim, é uma situação que eu acho que o Corinthians vai conseguir equilibrar na temporada, mas sempre foi uma tona desse Corinthians, né? Conseguir fazer grandes jogos dentro de casa e fora de casa, ser um time que oscila bastante. E não é nem questão de pressão do adversário, eu acredito que não sei o que acontece com esse Corinthians, porque se a gente for ver o penúltimo jogo antes desse clássico contra o Palmeiras, foi contra a Portuguesa, lá no Mané Garrincha, lá em Brasília, mais que a maioria dos torcedores era corintiano, então tinha uma atmosfera muito grande em favor do Corinthians. O mando era da Portuguesa, e o Corinthians não conseguiu demonstrar o grande futebol que consegue demonstrar dentro de casa. Acho que a gente tem que puxar outros assuntos aqui também, Levi, e eu queria saber de você sobre evolução de jogadores, porque a gente viu
alguns torcedores, alguns analistas, destacando bastante a evolução de acho que 2 jogadores que, para mim, vem mostrando bom futebol que até agora talvez não tinham mostrado. Para mim, o Watson e o Rony. Então, a gente elogiando os dois. Queria saber de você, se você acha que teve essa evolução mesmo, se você acha que o Lázaro tem um dedo nessa evolução desses jogadores, porque, falando especificamente do Watson, ele mudou a posição do Watson, né? O Watson não é mais aquele ponta que entra ali e corre aí e dribla e tenta fazer alguma coisa. Não, ele joga ali, às vezes, atrás dos atacantes, né? Triangulando ali nesse esquema de losango que o Lázaro faz. Então, principalmente o atleta Adson, acho que foi o mais afetado aí com a mudança de técnico, com a chegada do Fernando Lázaro, afetado positivamente. Tá? O Watson, como você disse, era um jogador que jogava mais aberto, não determinadamente como ponta, mas às vezes ele jogava também como um meia aberto, e agora ele está fazendo parte de um meia mais centralizado ali, com o Renato Augusto na maioria das vezes, né? E o Watson está desempenhando muito bem nessa função. Está tendo atuações individuais de destaque, como contra o São Paulo, onde ele conseguiu 2 gols, e no Paulistão até agora ele tem 3 gols em 8 jogos. Então o Watson, ele faz um bom Paulistão. Eu acredito que seja o jogador que talvez tenha mais evoluído no comando do Fernando Lázaro, é o atleta de 22 anos. Em relação ao Rony, o Rony é um jogador que está tendo mais oportunidades com o Lázaro também. Acredito que ele vem melhorando. Só que o Rony, eu acredito que a gente tem que ter um pouco mais de calma aí na análise, porque diferente do Watson, o Rony é um jogador que não conseguiu destaque em momento nenhum desde que subiu para o profissional do Corinthians. Já o Watson já era um jogador que tinha alguns jogos de destaque. Muitas pessoas falam da atuação dele contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, onde ele entrou muito bem contra o Flamengo. Na Libertadores também, contra o Flamengo, o Watson jogou muito bem. O Rony já não tem coleciona jogos bons com a camisa do Corinthians. É uma fase que ele está tendo agora que está muito muito prévia, uma fase muito prévia para a gente bater o martelo que o Rony realmente é outro jogador sob o comando do Fernando Lázaro, porque ele esperar um pouco mais para avaliar melhor. O que eu acredito que esteja acontecendo é que ele tem mais oportunidades depois da clara queda do Duqueiroz, que já está vendido, né, para o Zenit, vai para o Zenit no meio do ano. Caiu muito de produção e o Rony cresceu, então o Rony está conseguindo se destacar mais. Mas eu acredito que o Rony, a gente tem que ter um pouco mais de calma aí para ver se realmente o jogador teve uma evolução notável, porque ele já é um jogador que vai fazer 24 anos, o mercado dele para a Europa já está fechando, ou até para mercados que não sejam Europa, mas ainda que sim que sejam interessantes para jogadores brasileiros. Então eu acredito que o Corinthians, com a boa fase do Rony, pode ser que aproveite isso num futuro próximo para fazer dinheiro com o jogador. Eu acredito que talvez possa ser um dos planos do Corinthians com o Rony. Mas sim, o Rony vem atuando bem, vem performando bem. Vamos ver se ele continua aí nessa boa fase. Ele tá numa boa fase, sim. Eu acho que é notável, tanto que ele foi titular no clássico contra o Palmeiras. E ele foi de volante mesmo. Ele foi o único volante, né, nessa formação inicial. Porque jogou ele, ao lado dele o Juliano, né? Então ele era o único volante mesmo. Ganhou aí a confiança do Fernando Lázaro, acho que porque pelo momento dele vindo também. O Duqueiroz caiu de rendimento. Não sei se ele caiu tanto de rendimento, porque eu nunca achei que o Duqueiroz rendeu muito assim, né, como alguns falam, né? Que você conhece, tem um amigo nosso que fala que o Duqueiroz ele era diferente, né? O próprio Vitor Pereira falava que ele era um jogador de nível Europa, né? Mas eu não vi isso no Duqueiroz, pelo menos até agora. Só em alguns momentos, alguns flashes, alguns lapsos de que ele fez em alguns momentos de jogos ali interessantes. Para mim nunca foi esse jogador que tinha que ser titular do Corinthians inquestionável. Então o Rony ganhou essa vaga. O Fausto Vera também estava no banco. O Michael também
tava no banco, se eu não tô enganado. Bom, é um cara que nem se falou, eu acho que é um cara pro Corinthians fazer mercado. É um cara pro Corinthians fazer dinheiro, né? Ver como é que tá a situação dele no mercado, porque se ele evoluir e chegar a uma proposta, a gente nunca viu nada do Rony que seja igual ao que ele tá demonstrando agora, como você falou. Ele não tem um histórico de ser um jogador que pode ser titular do Corinthians. Então, aproveitaria esse bom momento dele para ver se não conseguia fazer uma grana. Que aí você, com uma grana, já vai cair grana de outros jogadores também. Não sei, tenta fazer uma contratação aí para ser um meio de campo titular. A não ser que, você confie muito no Maicon, no Paulinho e no Fausto Vera, né? Que são 3 volantes aí que você tem no elenco. O Queiroz vai embora, então nem conto com ele. Assim, eu acho que é uma oportunidade muito grande do Corinthians fazer dinheiro, porque eu não acredito que esse momento bom do Rony vai durar muito tempo. Acho que o Corinthians tem que aproveitar o que ele está rendendo dentro de campo. Aproveita, né, no esportivo, no quesito esportivo, e também aproveitar o quesito financeiro aí para tentar uma venda aí. Mas eu acho que a gente tem que falar de 2 outros pontos positivos aqui, muito positivos, né, no Corinthians. Depois eu vou trazer 2 pontos negativos, inclusive que o Thiago pediu para eu comentar e queria saber sua opinião. Mas primeiro os positivos, né, eu acho que o Renato Augusto, preciso nem falar, né, tá jogando muita bola. Eu acho que o Lázaro deixou ele mais confortável ainda para poder demonstrar seu futebol, entendeu a limitação física dele, né? Não sei se você tem a mesma opinião que eu. E o Roger Guedes, que para mim, não sei para você, para mim é o melhor jogador do Campeonato Paulista até agora. O melhor jogador dos times paulistas, para mim, é o Roger Guedes. Ele tá jogando muita bola, uma função um pouco mais diferente do que ele executava no ano passado, né? Que era muito mais um ponta ali, fixado na esquerda. Agora ele tem uma liberdade para cair mais pro meio, para trocar ali com o Yuri, para cair para outra ponta. Eu acho que o trabalho do Lázaro ajudou ele bastante, né, Oliver? Não sei se você concorda comigo, mas para mim, Roger Guedes é o melhor jogador do Campeonato Paulista até agora. Bom, eu concordo e discordo no geral. Eu acredito que o primeiro ponto do Renato Augusto é onde eu tenho mais discordância, porque eu acredito que o Renato Augusto ele já performava muito bem com o Vitor Pereira. Eu não acho que o Fernando Lázaro foi fundamental para que o Renato Augusto está jogando bem, está jogando muito. Porque ele já jogava muito e ele já jogava numa função em que eu mesmo sempre vi ele recompondo muito menos do que outros jogadores. Ou seja, ele sempre jogou muito mais como um cara livre ali, como um coringa do meio campo, e outros jogadores ali até correndo por ele, já com o Vitor Pereira. Então eu não vejo diferença do Renato Augusto do Vitor Pereira para o Renato Augusto do Fernando Lázaro, minha opinião. Agora, em relação ao Roger Guedes, eu já concordo mais. Eu acho que o Roger Guedes com o Fernando Lázaro está melhor, porque joga numa função que se sente mais confortável, porque o Roger Guedes não é centroavante e o Roger Guedes também não é ponta. Então, o que é o Roger Guedes, basicamente? Eu costumo fazer uma associação do Roger Guedes, óbvio, tendo cuidado ali com as devidas proporções, né? Mas uma associação ao Griezmann, no caso, em posição de campo, né? O cara que joga mais atrás do atacante, que cada vez está mais distinto no futebol, que o Griezmann ele não é centroavante. Segundo atacante, né? O Griezmann não é centroavante, ele não é ponta, então ele é um segundo atacante. E ele joga melhor quando ele tá nessa posição. Pode ver, quando ele joga com o Giroud, ou joga com outro jogador assim, o próprio Suárez, ele tava no Barça, né? Enfim. Mas a associação é basicamente com o Griezmann que eu faço, de estilo de jogo, né? Estilo de jogador, e eu acho que o Roger Guedes ocupa a mesma faixa do campo. Então, como ele tem o Yuri Alberto agora para ser esse 9, para jogar de costas pro gol, para fazer a parede e tudo mais, ele se sente mais à vontade. E o Fernando Lázaro entendeu isso e coloca ele na posição onde ele rende mais. Ponto. Por isso ele tá rendendo. Então, essa parte realmente eu concordo. Eu acho que isso é a tônica do Roger Guedes dessa temporada. Em relação a ser o melhor jogador das equipes paulistas, eu ficaria entre o Roger Guedes e 2 jogadores, o Roger Guedes e Renato Augusto, e 2 jogadores do São Paulo que eu não sei escolher
ainda, que seria o Galopo e o Wellington Rato. Eu acho que a gente zombou muito, nem é pauta aqui no episódio, eu sei, mas a gente zombou muito, eu digo no Twitter, no Facebook, os próprios torcedores de São Paulo zombaram até aqui, muito, né, o Galo. da contratação do Wellington Rato, por exemplo, até pelo nome, e do próprio Galopo, e são dois jogadores que estão jogando muito, ou seja, estão no nível de melhores jogadores do Campeonato Paulista até o momento. Então eu não sei, o Roger Guedes, ele é o melhor, mas ele está entre os melhores, daí eu posso afirmar, mas que é o melhor eu ainda não sei. Vamos ver como vai decorrer o campeonato. Só que você abrir um parênteses aqui, eu vou falar, o Wellington Rato é a segunda melhor contratação do Brasil na temporada, ele só ficou atrás do Soares. Ele tá jogando muito bem, dos que foram contratados essa temporada, ele é o segundo melhor, ele tá jogando muita bola. Ele fez o gol, fez seu primeiro gol no último jogo aí, e realmente foi uma surpresa muito grande. Na época eu falei que era uma aposta do São Paulo e parece que tá dando certo, pelo menos até agora, né? Então, vamos voltar falando de Corinthians e agora vamos falar da parte, acho que a gente falou um pouco do desempenho fora de casa, que não é o mesmo, que é um pouco da parte negativa também, mas queria falar um pouco mais da parte negativa de desempenho individual de alguns jogadores. E acho que o que tem chamado mais atenção é Yuri Alberto lá na frente, que não está conseguindo render a mesma coisa, acho que está numa fase ruim, acho que acredito que é muito mais que isso, não sei se você vai concordar comigo. E o Balbuena, que também está numa fase ruim, que segundo o nosso amigo Thiago, ele não consegue fazer nada direito, né? Parece que o Thiago fala que o Balbuena atrapalha muito o Corinthians e que ele está muito mal. Você concorda com o Thiago, Levi? Você acha que o Balbuena tá muito mal, merece o banco mesmo que tá tomando agora pro Bruno Mendes? Ou você acha que o Thiago tá exagerando em falar isso? Eu acho que o Balbuena, ele terminaria no banco de uma forma ou outra, tá? Com essas atuações que ele vem tendo, não só pelo Bruno Mendes, mas até pelo Robert Renan. Mas como o Robert Renan já tá vendido, então o Corinthians não está nem escalando. Eu fico um pouco, assim, um pé atrás com o Lázaro na questão de dar chance para os garotos, porque tem um garoto Caetano que parece ser muito bom de bola, que era bom campeonato pelo Goiás ano passado. Tá testando aí na zaga e não vem entrando, tá? Não vem colocando, que era para ser testado também, para jogar ao lado do Gil, que, cara, também não tá bem, não tá nas suas melhores épocas. O sistema defensivo do Corinthians ali tá estranho, os zagueiros estão deixando a desejar. Antes de falar especificamente do Balbuena, comentar também que o Bruno Mendes, que vem na vaga do Balbuena, também não é um jogador que me agrada 100%. Eu ainda acho que é um pouco superestimado pela torcida do Corinthians. Eu não vejo tanto futebol nesse jogador, eu não acho ele do patamar que a torcida do Corinthians pinta que ele acha que ele né? Eu não acho. E o Gil, que vem numa decadência também. E o mais notável, o Balbuena, que vem falhando assim, jogo após jogo sim, jogo também. Então eu acho que nesse jogo aí contra o Palmeiras, o Lázaro mostrou que hoje a zaga titular dele é Bruno Mendes e Gil. Então o Balbuena perdeu a vaga titular e o contrato de empréstimo dele encerra em junho, se não me engano. Com essas atuações é muito provável que o Corinthians não tente renovar mais tempo, apesar de existir a possibilidade, porque o Corinthians também está precisando de jogadores do sistema defensivo, já que o Robert Renan, o Corinthians não conta mais com ele por muito tempo. Em relação ao ataque, o Roberto começou muito bem, com gol, 2 assistências, acho que nos 3 primeiros jogos, e depois vem tendo muitas dificuldades, não está encaixando nesse sistema do Fernando Lázaro, é o ponto negativo. O Roberto não está conseguindo prender a bola no ataque, não está conseguindo ter campo para correr nas costas do zagueiro, fazer o famoso facão, que ele faz muito bem. Você acha que o esquema está prejudicando ele, Andy? Eu acho que o esquema, entre aspas, está prejudicando ele, porque tá deixando o Roger Guedes mais solto, né? Mais solto, e tá deixando o Yuri mais preso. O Yuri tá como se fosse refém de ser um cara que vai receber chutão e ficar apanhando dos zagueiros. Tá basicamente isso. Ele apanha o jogo inteiro, recebe chutão lá na frente, fica brigando, toma 300 faltas, e o Roger Guedes joga solto.
Tá basicamente assim. Então eu acho que o Yuri ele renderia muito mais, ele rende muito melhor tendo apoio, ou seja, jogando com 2 pontas tradicionais, 2 caras abertos, um cara atrás dele ali, um meia, entendeu? Que forneça as bolas para ele, onde ele consiga jogar solto, fazer facão nas costas do zagueiro, ter campo aberto para jogar. Eu acho que esse esquema em si está prejudicando um pouco o Alberto, apesar de estar favorecendo o Roger Guedes. E outro jogador que o Corinthians contratou esse ano também, que eu não posso deixar de comentar, obviamente, que é o bagre favorito de um dos integrantes do grupo. Pode falar aqui. Que é o Ângelo Romero. É uma situação muito complicada, muito difícil mesmo, porque enquanto tem torcedores do Corinthians que apoiam e que gostam desse tipo de contratação, o Corinthians não vai conseguir competir com o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo. O Palmeiras trazendo o Andrei Santos agora de empréstimo até o final da temporada. Então, assim, o Romero ele voltou e ele simplesmente ele errou tudo, cara. Em todos os jogos ele errou tudo. Cara, ele é incrível. É incrível a capacidade do Romero de errar tudo em todos os jogos, praticamente. É isso, basicamente. Não tem nada pra falar do Romero, ele só tem que falar isso. Ele não tem gol, não tem assistência, não tem pênalti sofrido, ele não tem nada. Ele é o atacante que ele tem mais desarme do que jogadas ofensivas. Então, como que você vai falar de um jogador desse? E para entender, pior ainda torcedores do Corinthians que aceitam esse tipo de contratação, porque não muda o patamar da equipe e só piora. Porque entre o Gustavo Mosquito, que era o que estava jogando e foi machucado, e muitos pensaram que o Romero veio para substituir ele, e o Mosquito ele ainda rende muito mais que o Romero, né? O nosso querido Gustavo Silva rende muito mais que o Romero. Então, cara, é isso. Esses são os pontos negativos. Eu acho que para destacar individualmente são esses. Balbuena na defesa, Yuri Alberto no ataque e o Romero no geral, que não deveria nem ter vindo. Eu também concordo, é uma contratação que para mim não faz muito sentido. Eu também não traria, acho que não é uma contratação que o Corinthians precise, porque ele não vai somar onde o Corinthians mais tem as dificuldades ali, que é talvez um cara para tentar dar um ar de surpresa pro adversário, né? Um cara ali que vai vir como uma carta na manga do Lázaro no segundo tempo, às vezes começa jogando. O Romero não é esse cara, o Romero ele não faz sentido em nenhuma formação do Corinthians. Nesse Corinthians do Lázaro até agora não fez. Ele até teve um bom momento em outra passagem, mas eu acho que assim, não dá pra gente ficar, não dá pros clubes ficar renovando, contratando, renovando com jogadores por gratidão pelo que eles fizeram no passado, porque senão acaba em situações em que talvez o jogador não deveria estar lá, porque ele se encaixou em um determinado momento e não se encaixa mais nesse. Acho que o caso do Romero é esse aí. Mas pra gente ir finalizando, Levi, agora eu vou fazer uma brincadeira aqui e a gente vai vamos dar uma nota aí, você vai ser o Teacher Levi para até esse momento, né, do trabalho do Lazzaroni. O que você acha? Qual a nota que você daria para o trabalho do Lazzaroni até agora e o seu panorama aí, sua avaliação final aí? O que você falaria aí sobre um resumo aí sobre esse trabalho do Lazzaroni até agora? Cara, é um trabalho no começo, então não tem muito o que avaliar. É um trabalho que não terminou nenhuma competição ainda, não terminou nenhum paulista pra gente ter pelo menos uma base. Mas assim, Levi, deixa eu só dar o meu ponto aqui. Eu acredito que assim, o Lázaro já fez 10 jogos pelo Corinthians. Eu acho que em 10 jogos a gente já consegue ter pelo menos uma avaliação inicial. Tipo, esse cara ele tem potencial, esse cara tá fazendo um bom trabalho até aqui, esse cara precisa consertar isso, consertar aquilo. Eu acho que 10 jogos a gente já consegue ver alguma coisa. Claro que em 3, 2 é muito difícil, mas 10 jogos a gente já consegue ver alguma coisa, né? E dá pra fazer uma avaliaçãozinha pequena. Pra mim é um trabalho na média. Pra mim é um trabalho na média, mano. Pra mim é um trabalho na média. Pra mim é um trabalho nota 6. Passaria de ano na sua escola? Pra mim é um trabalho nota 6. Se você tirar 6 na escola, você passa de ano. Passou de ano. Mas você passa na média. É um trabalho na média pra mim. Até então, com 10 jogos, é muito prematuro, é um trabalho na média, nota 6, nada além disso. É isso. Pra mim, o Fernando Lázaro implementou um 4-4-2, mudou
mudou o esquema tático da equipe, que foi muito pedida pelos torcedores, inclusive nas redes sociais. Os torcedores do Corinthians sempre pediu essa mudança tática para o 4-4-2, porque combina mais com os jogadores que o Corinthians tem. Ele melhorou o Watson nisso, trazendo ele mais para o meio ali, né, para jogar do lado do Renato Augusto. Implementou o Rony na equipe com a queda do Queiroz e vem jogando bem. Deixou o Roger Guedes mais à vontade, rendendo bem. O Fagner voltou a jogar bem. Então, é um trabalho que, com esse esquema, favoreceu alguns jogadores. Mas também eu não vejo nada extraordinário até aqui. O Corinthians não colheu nada extraordinário até aqui. Não amassou o São Paulo no Morumbi. Não foi claramente superior que o Palmeiras em Itaquera, como eu vi alguns torcedores comentando, que eu discordo. Então, foram os maiores desafios do Corinthians no ano, né? Então, eu não acredito que dá para cravar como trabalho 8, 9, 10, por ser muito cedo e por não ter resultados impactantes até o momento. Então, é um trabalho nota 6, um trabalho na média. Na televisão da nota 6, acho que eu daria um 7, um 6,5 pro Lázaro. Acho que ele tá fazendo um trabalho ok, acho que ele precisa melhorar num ponto desse retrospecto fora de casa, mas a gente vê o Corinthians em casa demonstrando um bom futebol. Eu não acho que o Corinthians foi muito superior ao Palmeiras, mas acho que foi um pouco superior, poderia para mim ter vencido o jogo, mas talvez o melhor time das Américas nos últimos 3 anos aí. Talvez não, é o melhor time das Américas nos últimos 3 anos, que era o adversário daquele dia. E eu acho que é isso, para mim um 7, um 6,5, acho que o Lázaro tem condições de evoluir esse trabalho aí, talvez o Corinthians chegue no meio ou na reta final de temporada aí disputando grandes coisas. Bom, é isso, rapaziada, acho que a gente falou bastante, né, sobre esse início do Fernando Lázaro no Corinthians, e se despede aí da rapaziada, Levi. Muito bom estar com vocês aí em mais um episódio, espero que a gente possa voltar em breve, talvez com os nossos outros integrantes, Thiago Baia e Lucas Gama, presente no episódio. Mas foi muito bom comentar de Corinthians, comentar dos Lazarentos aqui no Virada Paulista Podcast. E vejo vocês em breve. Até a próxima. Tchau, tchau. Exatamente, esse episódio foi sobre o Carrossel Lazarento, né? Brincadeiras à parte. Mas, assim, vai ter episódio sobre o panorama dos outros times aí que a gente vai trazer. Provavelmente o próximo episódio será sobre uma comparação entre as diretorias que a gente está tentando organizar aqui. Então fique ligado que vai ter muita novidade aí para vocês. E tamo junto e falou!